Oi, oi, gente querida. É um prazer muito grande. Hoje, aqui no meu canal, no YouTube, a presença do meu amigo, jornalista, professor Haroldo Murat. Ai, Gert, não esqueça meu sobrenome. Meu pai fazia questão que eu aparecesse. Então, tem que ser completo, então. Né? Não, só uma vez, ai, Gert. Depois o resto é outro lugar. Já É, é divertido. para começar o nosso vídeo aqui, o professor Haroldo sabe que eu tinha uma grande amizade com o Frei Miguel, na Vila Nossa Senhora da Luz. E sempre eu arrumava um tempo e eu ia visitar o Frei Miguel. E toda vez que eu saía, o Frei Miguel vinha comigo e dizia assim: não esqueça o quê, Frei? De pensar na morte pelo menos uma vez por dia. Toda vez. Até que um dia eu perguntei: mas, Frei, por que o senhor me diz isso toda vez que eu venho aqui? Ele falou assim: não é só para você que eu digo, não. Eu digo para todos. Sabe por quê? Para a gente entender que a gente não é infalível, que a gente não é infinito, né? Que todos os dias nós morremos um pouco para renascer grande. A morte, principalmente no período de pandemia, professor Haroldo, e a morte, hein? A morte é parte desse ciclo maravilhoso da vida, né? É. Sem a morte, não existiria vida. A morte existe porque existe vida. Eu acho que essas preocupações pela morte são parte de nossa herança de civilização, né? Você vê aqueles primeiros estudos que o Durkheim era antropólogo, um antropólogo francês, fez com tribos dos indígenas da Austrália. Na Austrália, provavelmente, são junto com os africanos, são os homens mais antigos. Não havia uma preocupação já com a morte. É uma trajetória do ser humano, porque é o grande e único universo desconhecido a olho nu. Então, e esse desconhecido? Essa que é a grande pergunta. E esse desconhecido, professor? Bom, vamos por parte. Tem várias visões. Nós temos que, veja, a ciência não tem respostas. A ciência anda no caminho da experimentação. A ciência é uma realidade e a religião é outra realidade. Elas não se conflitam porque elas andam em caminhos diferentes. A religião, em qualquer contexto, cristão, não cristão, budista, islamita, ela tem respostas que a ciência não tem. E a ciência tem respostas que não são religiosas. Mas as duas realidades trafegam muito bem no mundo dos mortos e dos vivos, naturalmente. Se essa preocupação é antiga e faz parte do DNA da humanidade, não se pode dizer que todas as matrizes religiosas enxergam a morte da mesma forma. Não. Eu gostaria, de primeiro de tudo, dizer eu sou cristão e sou católico. Ontem, a minha sobrinha, a minha filhada, a Marcele, me perguntava como é que você se tornou... Não, eu fui criado numa família cristã, católica. Do lado do meu pai tinha até uma ascendência meio luterana, mas eu fui num processo de conversão. E esse processo de conversão é um processo de mudança. Então, nesse processo de conversão, eu passei a entender a morte dentro de uma ótica cristã. O que essa ótica cristã me ensina? Que nós temos
o grande ciclo da vida que culmina com a morte. E os que creem no Cristo, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Então, professor... Eu assumo, a minha filhada me perdoa, mas o senhor, pessoalmente, eu não quero saber das definições. Não, mas eu vou dar definições. Professor, A minha crença sobre a morte é essa. Então, me ajude aí. Eu também sou cristão, católico, de uma família cristã e católica, principalmente por parte da minha mãe, a Diolinda, saudosa. E aí me perguntaram um dia, professor, aonde está baseada a sua fé, Luiz Carlos Martins? E nesse processo de conversão, porque até hoje eu continuo nesse processo de conversão, eu entendo que o cristão ele vai se convertendo todos os dias, vai se convertendo. Onde está baseada a sua fé? Eu comecei a responder profundamente, analisando. Falei, a minha fé está num túmulo vazio. Mas como num túmulo vazio? Eu falei, é fácil. Jesus não disse que no terceiro dia ele ia ressuscitar dos mortos? E eu acredito piamente que ele ressuscitou e ele deixou o túmulo vazio para me fortalecer. Então, a minha fé está baseada num túmulo vazio. Agora, as suas definições são importantes, porque você é estudioso, enfim, e essas definições são importantes para todos nós, né? Bom, posso prosseguir? Pode, claro. Bom, então, empatamos. Nossa fé, quer dizer, a fé é essa realidade, entre aspas, que a gente não vê, mas não enxergamos, mas ela nos sustenta. A nossa fé comum nos indica, pelo testemunho de Jesus, pelo túmulo vazio e pela herança cristã, longa herança cristã, a partir da Igreja Católica. Mas eu também queria explicar, só assim, do ponto de vista histórico, é bom entender. Nem todas as denominações religiosas cristãs enxergam a morte, a ressurreição, possível vivência com Deus no paraíso ou algum tipo de castigo pelo comportamento que tivermos aqui, comportamento malévolo, da mesma forma. Eles enxergam de forma diferente. Mas antes disso, eu queria uma breve referência aos nossos irmãos judeus, que são o ponto de partida do cristianismo. De tal forma que os cristãos primitivos eram vistos como uma seita nazarena, quer dizer, nós éramos naquela concepção, na história dos primeiros dias da igreja cristã, nós éramos uma cisão do judaísmo, ou um braço, quem olhasse de forma melhor, do judaísmo. O que aconteceu? Os judeus hoje, nos diversos ramos do judaísmo, não fazem muita questão de aprofundar a questão da morte. Eles têm todo um ritual para a morte, rezas de 7 dias, rezas de 1 mês, rezas de 1 ano, mas o que a gente nota, assim, observando o judaísmo mais recente, e a alguns ramos a quem eu tenho tido acesso, que é aquela ideia do Sheol. Antigamente, o Sheol era escrito S-H-E-O-L, Sheol. Outros grafam Sheol com X. Sheol seria um lugar de purgação ou de passagem. Não se fala mais do Sheol. A ponto que um amigo meu judeu, ontem, o Antônio Carlos Coelho, me disse, não, o Sheol não se toca mais no assunto do Sheol. Mas há, no entanto, por exemplo, em Curitiba, os judeus que formam uma elite cultural, graças a Deus, e uma elite
também financeira, trabalharam muito, trabalham muito, mas, sobretudo, são uma elite cultural, né? Voltados à ciência, muito à ciência, e às artes. Eles aqui pertencem a um ramo que tem o Rabino Pablo como mestre, a um ramo chamado conservativo. Não quer dizer conservador, eles chamam conservativo. Porque, na verdade, são modernos, mas conservam o essencial do judaísmo. Mas há um outro ramo que expressivo, talvez com umas 400 famílias, que é composto por 3 rabinos. O rabino-chefe e 2 genros, que são os Beit Rabá. O que são os Beit Rabá? Beit Rabá são uma expressão do judaísmo nascido na Idade Média, na Idade Média, nos países da Europa Oriental, que seguem todas aquelas tradições do cabelo comprido, do chapéu do homem. As moças, quando você chega perto delas, faz questão de botar as mãos para trás, você não pode pegar a mão da mulher. A mulher só o marido pega, e filhos, em ocasiões. Né? Eles, então, segundo testemunhas meus, o Beit Rabá, que veio, esse grupo do Beit Rabá aqui tem origem nos Estados Unidos. O rabino-chefe aqui é judeu-americano e os genros também. Eles crescem no quê? Minha opinião. Isso é uma opinião absolutamente minha. Eles crescem na comunidade judaica porque o judaísmo, em geral, não está respondendo, eu acho que de uma forma enfática, questões como a morte, o destino da alma. Eles creem na alma, creem no assunto deles. Aí o Beit Rabá, então, responde. E esse crescimento, eu soube, ocorre muito depois da morte de entes queridos, as pessoas estão indo para lá. Não são pessoas necessariamente ricas, algumas famílias ricas, mas famílias da classe média, culturalmente bem preparadas, estão indo ao Beit Rabá, que é um ramo tradicional, absolutamente tradicional. Então, o judaísmo, hoje, ele crê na alma, crê na ressurreição dos mortos, mas tem um detalhe que as pessoas não sabem. Não sabem porque não estudam. O judaísmo aceita a reencarnação. Contei isso para alguns amigos deles, mas não é possível, não. O judaísmo aceita a reencarnação. Uma espécie de transmigração da alma. Voltam espíritos e assumem corpos. Esse é um assunto para ser estudado, para ser explicado, e eu não tenho nem condições nem tempo para explicar. Bom, no cristianismo, a visão que prevalece, a maioria, é da ressurreição dos mortos, que é a visão católica, e dos protestantes históricos, e dos protestantes e dos evangélicos protestantes. Mas há exceções no cristianismo. Do ponto de vista numérico, não são muito significativas essas exceções, mas expressivas pela novidade teológica que apresenta. Se os católicos e os cristãos em geral acreditam na ressurreição e na convivência com Deus, no entanto, há graduações, né? Por exemplo, no catecismo católico a gente aprende que ressurreição dos mortos, o juízo final, mas antes existe um juízo particular. Isso é o que ensina o catecismo. E, claro, se nós acreditamos nos santos, os santos foram, de certa forma, julgados antes da grande ressurreição. Um detalhe. E tem mais um detalhe também. A história das religiões mostra que no catolicismo sempre se pregou
aceleradamente contra a visão reencarnacionista. Então, há uma confusão, muitas vezes, até dos próprios católicos, enfim, ressurreição e encarnação. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a existência de santos, quer dizer, gente que foi para o Pai e que, de alguma forma ou de várias formas, se manifesta e comunica conosco, é a prova da possibilidade de comunicação, eu digo, com os mortos, com o mundo dos mortos, ou não, interroga. Por que eu interrogo? Porque um dos mais graves combatentes, e ele fez um papel importante, porque esclareceu a doutrina cristã mais límpida, das ideias reencarnacionistas, do ponto de vista, eu respeito os reencarnacionistas, mas do ponto de vista ortodoxo, foi o padre Quevedo. Oscar Gonzalez Quevedo, a quem eu tive a honra de entrevistar nos anos 60, num programa que eu fazia na televisão, Canal 6 dos Diários Associados, o Dino Almeida, o Vinícius Coelho, chamado Breyer Convida. Depois ele se tornou automaticamente uma figura nacional. Depois ele tinha programas na Globo e tal. E ele batia muito nisso, que era uma falácia a questão do contato dos vivos com os mortos. Esquecendo, no entanto, que os santos são pessoas que morreram e que se comunicam conosco de alguma forma. Isso aí, enfim, são fissuras teológicas que têm que ser aprofundadas, que eu não vou aprofundar, evidentemente. Mas, então, dentro do cristianismo, existem esses protestantes evangélicos, existem os católicos ortodoxos, os anglicanos, que são uma cisão do catolicismo, iniciada com Henrique VIII, na Inglaterra, que ia casar com Ana Bolena, que era cunhada e casou. E o Thomas More, aquele santo maravilhoso, intelectual e tal, que era ministro do rei, ele disse: não assino, porque isso é antinatural. A mulher legítima está viva. Deu do que deu a Igreja da Inglaterra, que, na verdade, é a continuação da Igreja Católica com uma ruptura cismática. Bom, dentro do cristianismo existem lapsos de crenças com relação à morte. Duas das mais significativas estão na Igreja Adventista do Sétimo Dia, respeitável, fundada no século XIX, meados do século XIX, por Ellen G. White. Ellen G. White era eu chamo de profetisa, uma mulher que pensou muito bem a questão da saúde, a saúde ligada ao combate às drogas, à bebida alcoólica, ao café, enfim, a alimentação sadia. Ela intuiu tudo isso no século passado, no meio do século passado. Então, os adventistas está provado hoje, formam um povo mais saudável que as outras áreas da comunidade, medido cientificamente, em função do padrão de vida e da alimentação. Os adventistas não acreditam na sobrevivência da alma. Morreu. Vai para o túmulo, vira pó e fica esperando a volta do Senhor. Uma visão. São milenaristas? Me parece que sim, tudo indica. E os teólogos é que tem que... Eles e as testemunhas de Jeová são milenaristas. Ficam à espera da volta do Senhor para fazer a grande ressurreição. Olha, para a gente, esse é um assunto que vai longe. Ficaríamos aqui horas e horas. Estou enchendo a paciência, doutor? Não está, não. Pelo contrário.
está nos enchendo de sabedoria e de informações importantes. Então, concluindo, professor Haroldo, quando o Frei Miguel, toda vez que eu ia lá, na hora que eu saía, ele me dizia: você tem que pensar na morte pelo menos uma vez por dia. Né? Até que um dia eu perguntei, né? E ele me respondeu: para você pensar que você não é interminável. É isso mesmo, professor? Bom, o Frei Miguel era um místico, né? Todo místico ele tem um raciocínio diferente do nosso. Ele não enxerga com os mesmos olhos, com as mesmas pupilas que as nossas. São pessoas tipo Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São Francisco de Assis, cuja atmosfera espiritual levava a um raciocínio bem mais amplo, né? Ele talvez vivesse isso. Nós, infelizmente, somos uma sociedade de consumo, e na sociedade de consumo prevalecem outros templos, né? O templo do shopping, o templo do lazer, o templo da satisfação física, espiritual, sexual, do amor exacerbado pelo próximo, não necessariamente o amor cristão. Então, olha o celular, vai atendendo, professor. Aqui a gente vai fazendo de tudo. Né? Estamos conversando, na verdade. Não estamos aqui discutindo a morte, não, hein? Não estamos discutindo a morte. Nós estamos conversando um pouco sobre a morte, com o professor Haroldo Murat. E é bom, né? Quando ele começa falando sobre a morte, ele falou: se existe a morte, é porque há vida, né? E se há vida, a morte. Agora, interessante dos santos, né? Santos e santas. Quer dizer, quando eu converso com Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, dos desesperados, quando eu converso com Santa Rita, ela me ouve, é o que eu entendi, ela me ouve. E como que ela responde? Ela responde através da graça que eu estou lhe pedindo, professor. Esta é a comunicação? Eu acho que essa relação com os santos, que não são nada mais do que os heróis da fé, os santos são heróis da fé. Se nós acreditamos que podemos sentar na frente de uma pessoa e orar ou rezar por ela e pedir as bênçãos do céu, por que não podemos acreditar que os heróis da fé sejam nossos intercessores também? Agora, a forma que esses intercessores celestiais respondem, eu acho que vai variar de pessoa para pessoa, da forma como o pedinte estabelece conexão com ela. Eu tenho algumas figuras da minha devoção, mas eu não tenho essa sensação. Mas, frequentemente, eu obtenho resultados, os pedidos das minhas graças. É isso que eu posso te dizer. Muito bom, professor. Que alegria poder conversar nesse nosso canal no YouTube. Espero que essa nossa conversa possa, pelo menos, iluminar um pouquinho o caminho de todos nós, né? O caminho. Sabe que eu tenho um amigo que ele disse que a gente tinha que nascer com 100 anos e depois vai diminuindo, 99, 98. Tem que nascer com 100 anos. Já pensou? Professor, muito... Não, posso fazer uma pequena... Pode. Veja, como eu sou muito preocupado em passar informações e realidades culturais múltiplas, inclusive sobre a fé, eu queria lembrar que eu estudei esses casos. Um livro do Ian Stevenson. O Ian Stevenson
morreu em 2007, não faz muito tempo. Ele era um cientista canadense. Ele escreveu um livro que até agora é muito debatido. Eu tenho condições de chamar 20 casos sugestivos de reencarnação. Eu recomendo a leitura, deixando claro que eu deixo em aberto o assunto. Por quê? Porque você entra no mundo do domínio religioso, você encontra diversas vertentes para chegar ao Pai. Uma das vertentes mais fortes está no hinduísmo, no budismo, no confucionismo, no shintoísmo. É o chamado transmigração de almas ou reencarnação. É apenas uma sugestão. Mas, para mim, a palavra final que vale é aquela: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi a promessa de Jesus para o ladrão, o bom ladrão. E nós acreditamos. Hoje aparece assertivamente hoje no tempo. Né? E nós acreditamos, graças a Deus, né? Professor Haroldo, muito obrigado, viu? Eu espero as pessoas que estão nos assistindo, professor, que estão nos assistindo nesse vídeo no YouTube, se vocês acham que é importante essa conversa, que te ajudou, enfim, divulgue para as pessoas. Divulgue. É importante. Vai permanecer por muito tempo e esperamos com isso ter contribuído. Professor Haroldo Murat, jornalista. O professor é escritor, o professor, né, é uma biblioteca ambulante. Eu tenho uma admiração muito grande pelo professor, mas nunca perdeu a sua humildade. Isso que é importante. Né? Está terminando o tempo, hein? Já estão avisando que está terminando o tempo. Está terminando? Falamos demais aqui, professor? Né? Então tá bom. Professor, um beijo no seu coração e me abençoe. A Maria e aos seus filhos. E todos que estão com você. A Mariana e ao Rafael, que a cidade, se tiver bom senso, eu estou dizendo, a de eleger vereador de Curitiba. O Rafael Lopes. Tá bom, já está fazendo propaganda. Rafael Lopes. Valeu. Rafael Lopes, o nome fácil de guardar. Muito obrigado, professor. Tudo de bom.